20 minutos, fazer suas alegações iniciais. Esteja à vontade e, se a senhora precisar de mais tempo, lhe concederei. Bom dia a todo mundo, primeiramente. Estou um pouco nervosa. Primeira vez, né, fazendo isso, mas enfim. Fique absolutamente tranquila. Para quem não me conhece, eu comecei na internet com 17 anos. Hoje eu tenho 26, completei agora em abril. E sempre fui eu tomando conta de tudo, porque meu pai não apoiava e minha mãe, ela apoiava, mas ela não sabia lidar com as coisas, então ela deixava eu ir, e eu fui. Mas minha carreira deu uma reviravolta quando eu conheci o Zé, que foi quando a gente começou a morar juntos, eu engravidei, a gente casou, eu engravidei de novo, hoje a gente tá com 3 filhos. E no meio disso tudo, eu sou influencer, né? E aí eu virei mãe e levei meus pais para morar comigo. Então, influencer, mãe, filha, me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje eu sou tudo isso e eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje e quero agradecer também a oportunidade de poder fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né? Que a gente não tem a liberdade de falar, então acredito que vou poder falar aqui hoje, então estou muito grata. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. Muito bem. Eu passo em seguida a palavra para a nossa relatora, que é a autora do requerimento da sua convocação, que é a senadora Soraya Tronic. Por favor, senadora. Senhor presidente, bom dia, caros colegas, senadores Alci aqui presente, Cleitinho, servidores do Senado Federal, toda a imprensa, bom dia, todos aqueles que nos assistem. Senhora Virgínia, quero falar o nome, Pimenta da Fonseca Serrão Costa. Saúdo Vossa Senhoria, saúdo a sua banca de advocacia e gostaria aqui de registrar que a senhora Virgínia, em 9 de dezembro de 2024, nos enviou um e-mail por meio da sua advogada, Taíro Laragão, dizendo que já se colocava inteiramente à disposição desta CPI. Então, agradeço, Vossa Senhoria, o seu depoimento pode ajudar muitas pessoas a compreenderem o que se passa no nosso país em relação a isso, a alertar, orientar e conscientizar. Bom, enfim, eu sei que a senhora está muito bem assessorada, mas eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. Tá? Não sei se a senhora conhece o dilema do prisioneiro no âmbito da teoria dos jogos. Conhece? Não. Não? Em tese, vários réus ou acusados, agindo conjuntamente, quando se trata de um crime, eles podem obter resultados melhores quando todos, absolutamente todos, ficam em silêncio. Porém, o problema para os acusados é que quase sempre um deles decide testemunhar contra os demais, certo? Desse modo, os que optam por ficar em silêncio recebem penas maiores, e na maioria das vezes são condenados. No entanto, aqueles que optam por denunciar todo o esquema passa a ser considerado testemunha, e na maioria das vezes é absolvido. Então, há várias investigações em curso, muitas delas sigilosas. Então, é apenas para a senhora refletir, né, em relação, inclusive, ao artigo 16 do Código Penal, que os seus advogados podem lhe explicar, que é uma causa de diminuição prevista. Deixa eu só ler a letra fria da lei aqui. Um segundo. Fique calma, eu acabei de dar uma entrevista, conceder uma entrevista ao vivo, e o que eu disse, nossa intenção não é expor absolutamente ninguém. Nós até conversamos ontem, no sentido de
dependendo da situação aqui, nós poderíamos, inclusive, parar a transmissão ao vivo e deixar somente os parlamentares e assessoria aqui. Entendeu? Justamente porque nós não queremos expor ninguém. Nós temos uma obrigação aqui, que é a de levantar todos os escopos desta CPI, que envolvem lavagem de dinheiro, evasão de divisas, envolve também a questão dos algoritmos desses aplicativos, e envolve a questão das propagandas, envolve a questão de influenciadores, influencers menores de idade, inclusive, e visa, além de tudo, melhorar a legislação, aprimorar a legislação. O Poder Executivo acabou de azarar no dia... entrou em vigor uma resolução para que possamos administrar de forma menos prejudicial possível para os brasileiros, mas nós estamos aprendendo. Vocês andam muito mais rápido, vocês são mais jovens e tudo. Então, a ideia também é que daqui saia uma legislação que possa proteger os consumidores brasileiros, enfim. Voltando Então, fique tranquilo, se a senhora não se sentir bem, a gente pode mudar, de repente, a forma, mas fique tranquila que a senhora vai ser tratada com urbanidade, com respeito. Bom, o artigo 16 do Código Penal brasileiro trata do arrependimento posterior, uma circunstância que pode levar à redução da pena quando o agente, após cometer um crime sem violência ou grave ameaça, é o que nós estamos investigando aqui, não estou falando que a senhora, estou apenas expondo algo. Repara o dano, quando o agente repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Essa redução pode ser de 1 a 2/3 de pena, enfim, para a senhora refletir no que a senhora pode colaborar conosco. E, senhor presidente, conversei com o senador Isalci, eu vou passar primeiro as perguntas para o senador Isalci e eu volto posteriormente. Muito obrigada. Eu queria, inclusive, aqui fazer dar uma informação que é importante para todos, até para que fique claro que a nossa convocada, ela não está aqui na condição de investigada, e sim de testemunha. Então, é bom que fique absolutamente claro isso. A gente colocou aqui na inicial, mas só estou enfatizando para que a nossa oitiva tenha esse escopo de considerá-la, sim, uma testemunha que, aliás, como a nossa relatora falou, ela sempre foi muito solícita quando nós a convocamos, sempre nos colocou que viria aqui de bom grado, como está de bom grado aqui. Passo a palavra ao nosso Isalci. Pergunta até à relatora se o senador Cleitinho me pediu para escrever. Pode, a senhora também concede depois? Muito bem. Então, o primeiro inscrito, senador Isalci, depois, senador Cleitinho. Bem, primeiro, parabenizá-la pela iniciativa de vir a essa CPI para colaborar. As informações fornecidas por Vossa Senhoria podem subsidiar as deliberações do Senado Federal na formulação de leis que visem proteger os consumidores, garantir a integridade do ambiente digital e definir claramente a responsabilidade de todos os atores envolvidos nesse crescente mercado. Seu testemunho é, portanto, uma peça fundamental para que a CPI cumpra seus objetivos de investigar irregularidades, entender a dinâmica do setor e propor medidas que previnam danos à população brasileira. O seu depoimento é essencial para esclarecer não apenas suas relações contratuais e as práticas de publicidade adotadas, mas também para avaliar a dimensão da influência dessas personalidades na disseminação dos hábitos de aposta e suas consequências para a sociedade. A comissão busca, na sua oitiva, elementos para aprimorar a legislação vigente, coibindo abusos e protegendo os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis dos riscos associados a essa prática. Esse é o objetivo nosso da sua participação. E eu já começo as perguntas. Existe um debate intenso sobre a necessidade de uma regulamentação... Não, estou de boa. Tranquilo.
existe um debate intenso sobre a necessidade de uma regulamentação mais robusta com a publicidade de apostas por influenciadores, incluindo proposta de proibição ou exigência de certificação. Diante das controvérsias e dos riscos associados à promoção de jogos de apostas por influenciadores, qual a sua opinião sobre a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa para essa atividade? A senhora é favorável à medida como a proibição de certos modelos de remuneração, a exigência de alerta de risco mais explícitos ou até mesmo a certificação de influenciadores que atuam neste segmento? Então, eu vou falar por mim, né? Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Coloco sempre todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR, então eu sempre deixo isso claro. Nunca falei que é para a pessoa entrar para fazer o dinheiro da vida dela, nunca pontuei isso. Igual eu falei, estou falando por mim, não sei como outros influenciadores fazem, outras pessoas, outras empresas, não sei. Mas eu sempre deixo muito claro, tudo isso que me passaram para falar, eu falo. E em todos os stories, normalmente eu faço, 3, nos 2 eu falo e no outro é mostrando como joga e tudo mais. Então, eu sempre deixo claro todas essas exigências. Menores de 18 anos é proibido na plataforma, joga com responsabilidade, porque você pode ganhar, mas você pode perder, é um jogo. Que mais? O problema de vício, se você possui vício, não é recomendado entrar. E coloco a imagem, sempre. Sempre tem a imagenzinha lá que o CONAR disponibiliza e eu coloco. Vossa Senhoria entende que precisa ser melhorada essa legislação? Ou acha que é o suficiente o que está aí? Eu acho que se for melhorar, tudo que é para melhorar tá. A gente está aí agregando sempre. Eu comecei há um tempo atrás, era de outro jeito, então sempre quando passa mais coisa, eu falo mais e estou sempre aberta. O que for para melhorar, é só mandar para mim que eu faço do jeito que tiver que ser feito. Tá bom. Bem, dada a crescente preocupação com o endividamento e o vício em jogos, é provável que influenciadores que promovam apostas recebam feedback de seguidores que tiveram experiências negativas. Eu pergunto, a senhora ou a sua equipe já receberam mensagens ou comentários de seguidores relatando problemas de endividamento, vício, outras consequências negativas decorrentes das apostas que a senhora promoveu? Qual foi a sua postura adotada diante desses relatos, se é que houve? Olha, em 53 milhões de seguidores foi um caso que não seguiu para frente. Eles desistiram, acho que chegou a ser um processo, né? Uma ação que não deu seguimento, não continuou. Tá, em termos de ação judicial, mas alguns feedbacks em termos de algum questionamento, alguma... Não, eu acho que são muitas pessoas, eu não consigo ver. Eu, pelo menos, não vejo. Eu não vejo nada. De destaque que chegou até mim foi essa, que não seguiu. Bem, sua influência digital alcança milhões de seguidores, tornando-se uma figura central em campanhas publicitárias. Investigações apontam seu envolvimento na promoção de casas de aposta como a Esporte da Sorte. Foi revelado que seu contrato com essa empresa previa o recebimento de uma porcentagem sobre as perdas de seus seguidores em apostas realizadas através de links compartilhados pela senhora, algo em torno de 30%. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência e os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Especificamente, seus contratos previam ou prevêem remuneração baseada em percentual de perda dos apostadores que utiliza seus links ou códigos promocionais? Então, é até ótimo falar sobre isso, porque na época saiu na internet, eu não pude responder por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram,
se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato. Meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado. Então, eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Então, era um valor fixo. Se eu dobrasse o lucro, eu receberia 30% a mais da empresa, mas isso não chegou a acontecer, então eu não recebi R$1 a mais do contrato. E lembrando que isso era uma cláusula padrão, que na época, com todos os outros meus contratos, eram assim, com todas as outras empresas. Então não era só Betts, todos os outros eram assim. É porque a gente tem informações e também documentos que indicam a existência de cláusula contratual que atrelam a remuneração à perda do seguidor. Não, não tem isso. Eu posso passar o contrato para o senhor. Não tem isso. A cláusula está lá bem explícita, que é 30% da empresa se eu dobrasse o lucro do que eles me pagaram. Não tem então, essa se aí, puder não. disponibilizar o contrato só para a gente tomar conhecimento. Tem alguém com contrato aí? A senhora tinha plena consciência de que, ao ser remunerada pelas perdas... Bem, aí está dizendo que não teve exatamente isso. Não teve. Então, nem vou perguntar, porque eu ia perguntar exatamente isso. Tá. Né? Bem, a transparência na publicidade é um pilar ético fundamental. Os seguidores têm o direito de saber quanto ao seu conteúdo quando é patrocinado. E a omissão dessa informação. Acho que você já até respondeu dizendo que sempre coloca isso. Vou perguntar. Em todas as suas publicações e comunicações promovendo casa de aposta, a senhora identificou claramente que se tratava de conteúdo publicitário, utilizando as marcações adequadas, né, publicidade ou parceria paga de forma visível e inequívoca de seus seguidores? Você acho que já confirmou isso. Sim, Mas... eu sempre deixei tudo claro, parceria paga, tudo certinho. Ok. A Lei 14.790 e as portarias do Ministério da Fazenda determina que as ações de comunicação devem zelar pela prevenção ao jogo patológico e vedam publicidade que prometa ganhos certos. Em suas campanhas para a casa de apostas, a senhora incluiu alertas claros e ostensivos sobre os riscos de endividamento, vício, ludopatia e a importância do jogo responsável. Essas mensagens foram comunicadas com o mesmo destaque e frequência que as promessas de ganho e diversão? Sim, todos os stories eu falo. Ok. Bem, a lei também, a publicidade de aposta por influenciadores tem um impacto significativo, especialmente entre o público jovem e indivíduos com menor educação financeira. A lei veda a publicidade que tenha como público-alvo menores de 18 anos. A senhora tem conhecimento da demografia de seus seguidores, incluindo a porcentagem de menores de idade? Quais medidas específicas para que a senhora ou as empresas de apostas com as quais trabalhou adotam para garantir que a sua publicidade não atingisse ou influenciasse indevidamente o público infanto-juvenil ou populações vulneráveis? Então, eu acredito que na hora de fazer o cadastro no site não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. E quando eu vou postar, eu sempre falo que menor de 18 anos é proibido na plataforma e também coloco a imagem de menor de 18 anos ser proibido. Então, eu sempre deixo muito claro que menor de 18 anos é proibido na plataforma. Não pode entrar. Antes de firmar contratos e iniciar a promoção das casas de aposta, a senhora ou a sua equipe realizaram alguma diligência para verificar a legalidade e a regularidade dessas empresas junto aos órgãos competentes no Brasil? A senhora tinha conhecimento de todas as plataformas que promoveu, se possuía as devidas licenças para operar aqui no Brasil, não? Então, senador, só foram duas, né, que eu fiz. Uma que eu fiz, que é a Esporte da Sorte, e agora que eu estou com outra. Então, só foram duas e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo certo. Inclusive, hoje, a Esporte da Sorte, ela patrocina 8 times de futebol, se eu não me engano. Ela foi um dos maiores patrocinadores da Globo, né, do Big Brother. Então, a gente avaliou, sim. Então, as duas empresas que Vossa Senhoria promove são legalizadas? Legalizadas, regulamentadas. Antes disso, não houve nenhuma... Nenhuma outra. Nenhuma outra? Nenhuma outra. Ok. Bem, a senhora tinha conhecimento das investigações envolvendo Esporte da Sorte, especificamente em uma operação, integração?
durante a vigência do seu contrato ou antes de firmá-lo. Essa informação influenciou de alguma forma a sua decisão de promover a empresa? Não. Quando aconteceu essa investigação com os postos da sorte, eu já não estava mais. Então, enquanto eu estava com eles, não tinha nada acontecendo. Depois que o contrato reincindiu, que aí estourou tudo aí e que eu fiquei sabendo. Mas enquanto eu estava, não tinha nada, não. Ok. A senhora se considera responsável pelo conteúdo das peças publicitárias que veicula as casas de aposta? Em que medida a senhora participa da criação ou aprovação desses conteúdos, especialmente o que se tange à veracidade das informações e à inclusão de alerta de risco? Então, eu não participo de nada. Eles me mandam o briefing e eu faço a publicidade. Aí eu coloco tudo que eu tenho que falar, eu falo tudo que eu tenho que falar, todas as responsabilidades, né, que eu tenho como influencer, mas eles me mandam e eu faço o meu trabalho de publicidade como qualquer outra marca. Ok. A senhora tem refletido sobre o possível impacto direto de suas campanhas publicitárias para as casas de aposta no aumento do endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação ou ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos? Não consegui entender, tipo... Eu vou explicar. Explica. Você, em relação ao endividamento de quem... Eu tenho meu contrato de publicidade, eu preciso fazer a entrega e o que eu posso fazer é alertar as pessoas da maneira que eu alerto. Entendi. Bem, seus contratos com as casas de apostas continham cláusula de exclusividade que impediam de promover outras marcas ou metas de engajamento, conversão de novos apostadores que pressionavam a intensificar a divulgação, mesmo de forma potencialmente prejudicial aos seguidores? A gente tinha um contrato de exclusividade, eu não podia divulgar outra casa de aposta, e é isso. Ah, tem exclusividade, então? Tem, nos meus contratos tem. Bem, a senhora participou de campanhas publicitárias que apresentavam os jogos de apostas mais como uma forma de entretenimento garantido ou investimento do que uma atividade de risco ou de perda de dinheiro, é uma possibilidade real e frequente. Esses conteúdos, eles valorizam mais a questão do entretenimento ou realmente para ganhar dinheiro? 100% entretenimento. Sempre deixei claro que é um jogo para jogar e se divertir e que você pode ganhar e pode perder. Sempre deixei isso muito claro. Presidente, eu acho que satisfeito. Quero parabenizar a senhora Virgínia, né, pela contribuição a essa CPI.